Francérgio, é um prazer estar com você por aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo, tudo bem, Thalita? É um prazer aqui poder contribuir com essa discussão, né? Tão fundamental na vida da população brasileira. Tão fundamental e a segurança pública tem sido uma pauta em constante debate, né? E importante da gente trazer esse debate à tona. Vamos lá, eu queria que você começasse falando para a gente sobre os gargalos dessa política de segurança pública, como ela é atualmente. Estava comentando esses dados da atuação da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo, que apresentam um pouco desse problema, não só aqui no estado, mas que é um problema generalizado, né? Esse da violência, das abordagens. Enfim, comenta pra gente um pouquinho, então, a situação da segurança pública hoje. Deixa eu me apresentar aqui também enquanto organização, né? Sou da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, meu nome é Fran Sérgio, e a gente discute violência do Estado, violência policial, milícias, né? Na Baixada Fluminense, um território do Estado do Rio de Janeiro, de maioria negra, né? É o território mais negro do Estado do Rio de Janeiro, né? Para falar dos problemas com relação à segurança pública, a gente tem que pensar no processo de construção histórica do Brasil, como o Brasil foi forjado, né? Enquanto Estado, o Brasil foi fundado na violência de Estado a determinadas populações, e aí a gente está falando desde o processo de invasão portuguesa, né, aos povos originários e depois com o processo escravista aos povos africanos. Então, ou seja, essa fundação, né, ou seja, essa história estrutura a relação, né, dessa violência em determinados corpos, e a polícia é forjada nesse processo, né? Então, trabalhar essas questões estruturais é fundamental. O enfrentamento ao racismo é um dos grandes problemas, dos grandes gargalos, né? E depois a própria discussão de qual é a função da polícia, do porquê ela, né, se ela persegue, se ela controla, se ela produz mortes, né, aos corpos negros e a outros não, ou seja, ela tem uma função social que não é de garantia da vida da população, né, mas é garantir a vida, né, de uma determinada parcela da sociedade. E aí a gente está, né, principalmente das pessoas brancas, da elite, né, no Brasil. Agora, falando do hoje, né, ou seja, também é importante destacar o processo da ditadura militar, né, o processo de colonização, o processo da ditadura militar, e mesmo depois do processo de redemocratização, a forma como se foi pensada a segurança pública permanece no Brasil. Né? Ou seja, a polícia é militar, né? As polícias agem de formas militarizadas, né? Então essa função continua a mesma, né? Ou seja, são determinados corpos que seguem sendo torturados e mortos, né? Encarcerados. E aí eu acho que tem uma discussão super importante hoje, que é como a gente controla essa polícia. Os órgãos constitucionais no Brasil não vêm produzindo controle, né? A Constituição brasileira diz que os ministérios públicos estaduais deveriam exercer esse controle, né? E isso não vem acontecendo, né? Os números em São Paulo, né, da operação que você já relatou, no Rio de Janeiro também, a gente faz parte, né, da DPF 635, né, que propõe uma ação contra a Amicus Curiae, a gente, né, que faz parte, enquanto o governo do estado do Rio de Janeiro, que fere várias constitucionalidades com relação à política de segurança pública, né, de violações, e mesmo assim o Ministério Público continua exercendo esse controle. Né? Então, essa questão, né, histórica e essa questão da letalidade policial, né, a partir dessa centralidade da discussão do racismo, é fundamental. E, por fim, a gente também precisa discutir o protagonismo de quem vem formulando políticas públicas de segurança pública no Brasil. Até do campo dito progressista. Porque até o campo dito progressista, quando propõe algumas questões, essas questões não estão resolvendo a vida da população negra e periférica no Brasil. Né? Então, não é alijar esses pesquisadores, né, que construíram e que continuam contribuindo com essa discussão, mas é abrir espaço nas universidades, né, para pesquisadores negros, para o conhecimento forjado e formulado a partir dessa vivência nas periferias, né, de todo o Brasil, né, porque aí eu acho que talvez a gente possa encontrar um caminho. Né. Até o campo progressista tem uma dificuldade
incrível. E talvez a resposta esteja nos corpos que estão sendo afetados por essa política de segurança pública, né? E aí a participação social, né, na própria universidade, mas fora da universidade, é fundamental. Esse projeto, essa proposta, na verdade, que foi colocada pelo ministro Lewandowski, me parece que é de colocar maior controle social a partir desse sistema único de segurança, é isso, né? Por isso que inclusive seria importante, você colocou que esse controle social é uma das maneiras de talvez ajudar, né, eu contribuir nessa política de segurança pública, é por esse caminho. O Pedro entrou já por aqui, só deixa eu dar uma boa tarde para ele, já jogo para você também, Pedro, mas seja super bem-vindo, tá? Vamos com o Fran Sérgio, já volto pro Pedro. Não, com relação ao que o ministro Lewandowski coloca, né, o SUSP, né, o SUSP está aí há muito tempo, nunca foi efetivado, né, nem pelo governo Bolsonaro, nem pelos governos anteriores. Eu acho que isso é importante a gente destacar, ele nunca saiu do papel. E aí a gente precisa também entender o papel do governo federal com relação à política de segurança pública. Ou seja, o papel do governo federal é um papel indutor. Os estados têm autonomia de construção da sua autonomia, da sua questão. Então, o SUS orienta, o SUS dá diretrizes, e uma dessas diretrizes é a participação social. E aí eu acho que a gente tem que ampliar um pouco, né, o conceito de controle social, né? Porque hoje, numa sociedade brasileira milicializada, os espaços institucionais também estão ocupados por milicianos, também estão ocupados por outras organizações. Então, o governo federal precisa tentar fomentar, junto com a participação da sociedade civil, outros espaços além daqueles tradicionais de conselhos, porque esses conselhos estão ocupados por esses corpos, né? E isso, se a gente começa a participar desses espaços, a gente coloca nossos corpos também em risco de vida, né? Quando faz a política de enfrentamento, a política de segurança pública. Por isso, né, o fomento, né, a redes, as fóruns, né, há outras formas, né, a fóruns populares de segurança pública. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um fórum estadual, né, popular de segurança pública. No Nordeste também a gente tem fóruns populares do Nordeste. Em São Paulo foi recém-criado um fórum popular de segurança pública, né, nesse intuito de tentar produzir um controle social também fora da condicionalidade. E aí o governo federal, para além da política institucional, tem que abrir espaço para esse diálogo com esses fóruns, né? Entendendo isso também como uma forma de controle social, para além da tradicional que está descrita no SUSP. Porque não é só criar o espaço, é como a gente cuida desse espaço. E o governo federal, vamos dizer assim, é quase um zelador, e ele teria que cuidar desses espaços. Agora, tem uma questão no SUSP que a gente tem que tomar muito cuidado, que é com relação ao fundo, ao orçamento. Porque hoje os estados ricos da Federação Brasileira não depende mais de financiamento público do SUSP. O Rio de Janeiro, São Paulo, os estados do Sudeste, eles acessam recurso lá. Mas isso não é um montante, porque eles criaram, né, processos orçamentários no estado para garantir recurso para as suas polícias. Então, independente das verbas nacionais, eles têm os seus fundos estaduais que geram, né, grandes possibilidades deles continuarem produzindo mortes, né? Só citar Rio e São Paulo, as duas pastas com maiores orçamentos para a política pública são segurança pública, né? E aí eu não estou falando de garantia do salário do trabalhador, do policial. Eu estou falando de recursos orçamentários para a produção de morte e para a produção de encarceramento em massa, né? Então, o discurso de falta de recursos para a política de segurança pública, hoje tem muito recurso, a polícia hoje tem um acesso que há 10 anos atrás não tinha, né? E aí eu acho que faz parte também de uma constituição política, de um grupo político, né? Que a gente pode colocar aí estampado no bolsonarismo, mas não só dele, né? Mas que eles construíram, né? Então as polícias militares, as polícias civis, né, estão com muito recurso, né? E aí eles, no Rio de Janeiro, eles falam assim, o governo federal fala assim, para vocês acessarem, vocês têm que diminuir o homicídio. Eles falam,
vamos ligar para isso não, porque a gente tem o nosso fundo aqui. Então tem essa questão que é da República Brasileira, do papel do governo federal, que é um papel apenas de indução. Ele não pode intervir diretamente na ação do governo do Estado. Ô, Fransérgio, sabe que às vezes eu ouço críticas em relação a como a esquerda, o campo progressista, tem dificuldade de se colocar nesse debate sobre a segurança pública, mas é que é um problema muito complexo, que exige muito debate, que é isso, é difícil. Enquanto isso, a extrema-direita navega nessa simplicidade, né, do bandido bom é bandido morto, e consegue, de alguma forma, ganhar esse debate. Então é isso, a gente tem que colocar todas as dificuldades e os desafios que são gigantescos nesse debate em torno da segurança pública. Acho que você coloca com muita clareza aqui pra gente. Deixa eu chamar o Pedro para a conversa, porque é o seguinte, o Fundo Brasil, inclusive, ele atua apoiando a sociedade civil para que a sociedade civil possa, então, atuar por políticas públicas melhores, daí mais efetivas, que respeitem os direitos humanos. E eu queria que o Pedro contasse para a gente sobre o edital para incidência popular nesse campo, que está aberto agora, Pedro. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Fransérgio. Sempre é um prazer e uma honra para a gente estar aqui. Sobretudo acompanhado de uma parceira nossa, iniciativa, né, pelo direito à memória e justiça racial, e a gente do fundo concorda com tudo que foi dito, né, é um problema complexo, mas é um problema, a segurança pública é um problema que tem solução, e a gente está aí, a sociedade civil, sobretudo, né, das organizações mais populares, tem produzido reflexão, crítica e caminhos e soluções que, justamente por termos uma política de segurança militarizada em função de poucos, racializada ao extremo, essas soluções não encontram permeabilidade, não encontram lugar. Eu acho que o Fransérgio pode falar melhor do que eu a quantidade de ideias que a sociedade civil já produziu sobre isso, né, que os movimentos de favela, o movimento negro, que o movimento feminista sobre segurança, sobre a possibilidade de um país seguro, é imenso. É imenso. A gente agora precisa achar os caminhos para isso entrar, né? E acho que uma chave importante é da participação, e por isso que a gente lançou esse edital, né? Entendendo que encorajar a sociedade civil a fazer o enfrentamento direto, fazer incidência direta nas instituições que mexem as engrenagens da segurança pública é fundamental. É muito difícil, vou deixar para o Fransérgio dizer quão difícil é, porque não é simples, mas a gente acha que sim, esse enfrentamento, essa relação, esse engajamento direto, mostrar que existe, né, do lado de cá, soluções sendo colocadas na mesa, né, sendo colocadas que precisam ser ouvidas, precisam ser negociadas, é muito importante. A forma como a segurança pública está estruturada hoje, acho que o caso Marielle, Franco e Anderson demonstrou muito bem, está em função do privilégio de poucos, né? Pouquíssimos, quando é o contrário. A gente está falando da segurança de todo mundo. Então, a gente tem esse edital que está aberto até o dia 17 de maio, que convida organizações da sociedade civil a proporem iniciativas de incidência direta nas políticas aí estaduais, sejam nacionais, né? Acho que a gente tem esses níveis importantes, buscando algumas transformações. É claro que no campo da política pública as transformações elas são mais de médio e longo prazo, claro, né? Mas esse é o convite, né, de buscar ali fissuras nesse tipo de política. Todo mundo pode encontrar o edital nas redes sociais do fundo, nos sites. É muito, muito, muito importante que não deixem para a última hora para mandar propostas às organizações que se interessarem, né? A gente pede para lerem com cuidado o edital, que foi um edital pensado, escrito com muito cuidado, para que tenha o máximo de informação possível, para que indiquem, né, que indique o que o fundo está esperando, o que o fundo gostaria de apoiar, mas no limite é um edital cujo objetivo último é jogar mais um pouquinho de energia aí no campo, por assim dizer, para de fato fazer esses enfrentamentos e debater esse tema que, como você bem disse, é muito complexo, mas tem solução. É possível sim pensar uma segurança pública antirracista, democrática e que respeite, né, os direitos humanos de todas, todos e todes na sociedade brasileira. Bem, detalhes sobre esse outro edital voltado para os direitos das pessoas egressas do sistema prisional, que vai ser lançado essa semana, né? Assim, conta pra gente objetivos, quem pode enviar projetos, propostas, conta mais.
Legal, acho que vale dizer que o fundo ele tem trabalhado aí com esse campo da violência institucional de forma ampla, né? Então a gente está pensando em segurança pública, mas também está pensando aí justiça criminal, encarceramento em massa, sistema prisional, né? Então a gente falou do edital de segurança pública, mas na quinta-feira, fiquem de olho também nas redes sociais e no site fundobrasil.org.br, a gente vai lançar um edital focado na garantia dos direitos das pessoas egressas do sistema prisional. Esse é um edital que quer pensar, enfim, quer apoiar iniciativas que estão pensando políticas de apoio, enfim, tanto para aquelas pessoas que sobreviveram à experiência carcerária, como para aquelas que estão saindo do cárcere, que a gente chama de pré-egressas, né, entendendo que desde lá já é importante, né, que o Estado se mobilize, inclusive para respeitar a lei, tem coisas que estão na lei, para garantir que essas pessoas que já foram vulnerabilizadas por tanto tempo na prisão consigam se reorganizar, consigam reorganizar suas vidas, consigam reconectar com as suas comunidades e famílias, né? Então esse é um edital que vai ser lançado na quinta-feira, dia 2, vai apoiar 2 tipos de propostas, acho que isso é muito importante, né? Um primeiro eixo de apoio a gente quer apoiar diretamente organizações lideradas por pessoas egressas, entendendo que é muito importante que essas organizações encontrem condições de participar ativamente desse debate, tá? E mais um elemento da participação também, né? Possibilitar, oportunizar que as pessoas mais afetadas pelas violações estejam presentes. E um segundo eixo, que é um eixo de novo de incidência, né? Pensando a incidência por programas, políticas que realmente visem o apoio concreto a esses sujeitos que estão, né, sobreviveram, estão saindo da experiência carcerária e consigam reorganizar as suas vidas. Esse é um edital que vai até o dia 18 de junho, vai ser lançado, né, todos os detalhes vão ser lançados aí no nosso site, nas redes sociais, fiquem de olho. E o Fundo Brasil, enfim, né, convida todas as organizações interessadas a submeterem suas propostas. .org.br. Francesco, para finalizar rapidamente, essa fala do ministro Lewandowski em relação ao SUSP foi uma primeira sinalização em relação à segurança pública de fato, né? Você vê como positivo o que falta, o que fazer a partir de agora na sua avaliação? Eu acho que foi positivo, né, esse indicativo. Acho que vale ressaltar, né, que não é o primeiro movimento desse governo, né? Tem um movimento protagonizado pelos movimentos sociais, fazendo pressão ao governo federal, que é da construção de uma política de implementação das câmeras nas fardas policiais. Verdade. Então, o governo federal já vinha induzindo isso, né? E agora ele fala do SUSP, né? Então, acho que é fundamental, né, para a gente poder construir esse processo do controle social com a participação popular. E aí, para ser breve, eu acho que tem uma questão que eu acho que é fundamental. A gente fica procurando soluções, né, para exercer o controle da polícia, né? Na iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, a gente vem fazendo um diálogo, né, com o movimento negro americano e com organizações americanas, a partir de uma prática nos Estados Unidos que deu muito resultado, que é a de construção do desinvestimento das polícias, né? E o que é isso? Hoje não falta dinheiro para a polícia. O que a gente precisa é construir políticas de desinvestimento das polícias para tentar possibilitar esse controle da polícia. E desde já não é recurso dos trabalhadores, é tirar recurso para produção de morte, para compras de armas de guerra, né? Ou seja, é um movimento mundial que tem pautado o desinvestimento como uma característica, né? Mesmo o que está acontecendo agora envolvendo Israel e Palestina. Existe um movimento que a gente dialoga e que a gente participa, que é o BDS, que é um movimento de boicote e de desinvestimento, que o Brasil não pode mais financiar compra de armas de guerra de Israel, porque vai estar contribuindo com o genocídio na Palestina. Então, essa conversa do desinvestimento é super importante, né? E aí eu queria deixar um convite aí para todo mundo que está nos ouvindo. A gente, da Iniciativa Direito à Memória Racial, no dia 23 e 24 de maio, a gente vai realizar na UERJ, né? É só buscar no site as informações, dmjracial.com ou nas redes sociais, né? @idmjracial, um seminário internacional de desinvestimento das polícias, né? Com a participação de organizações americanas, de movimentos populares, de pesquisadores, muito nesse intuito de construir formas, né,
E aí, ressaltando, esse protagonismo, como o Pedro falou, tem que ser dos movimentos, tem que ser das organizações, né, que estão sofrendo, né, que estão sendo afetadas por essa política de segurança. Né? Então, acho que talvez seja um dispositivo importante para a gente também construir o controle das polícias, a discussão dos investimentos das polícias. E obrigado aí. Fran Sérgio, que bom ter a oportunidade de te ouvir por aqui, viu? Agradeço demais pela sua disponibilidade, ao Pedro também. A gente volta a se encontrar numa próxima oportunidade para debater a segurança pública, esse tema tão necessário, viu? Muito obrigado, uma boa tarde para vocês, até a próxima. Obrigado por receber a gente, obrigado, Fran Sérgio, um grande abraço. Obrigado aí a todos, pessoal. a parceria de sempre do Pedro e da Thalita.